Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado hoje é o deputado federal Jerônimo Gergen, do Progressistas do Rio Grande do Sul. O deputado está no terceiro mandato, é integrante da Comissão de Finanças e Tributação e também da Comissão de Agricultura. Deputado, seja bem-vindo ao JR Entrevista mais uma vez. E a gente gostaria de começar falando sobre a reforma eleitoral. Eu queria saber o seu posicionamento sobre esse texto aprovado nos últimos dias da Câmara, que retoma, por exemplo, as coligações partidárias para as próximas eleições. Primeiro que é um prazer imenso poder estar aqui com vocês, né, saudar os nossos telespectadores. Eu considero que foi um erro, né, o Congresso, ainda não foi o Congresso, até agora a Câmara, alterar a regra eleitoral. A regra da última eleição foi, no meu ponto de vista, uma regra muito adequada, porque ela fortalecia os partidos, obrigava os partidos a trabalhar na construção de nominatas fortes, né? E diminuía o número também de partidos e de negociações em razão das coligações. Agora, o que nós tivemos a oportunidade de votar, ou era o distritão ou era a coligação na proporcional. Eu acabei na primeira votação acompanhando a orientação do partido, votei pela volta da coligação, porque não tínhamos a oportunidade de manter aquele texto, manter o sistema anterior. Depois eu reavaliei e votei contra na segunda vez, porque eu acho que é muito ruim. Nós vamos ter aí uma retomada de negociações indevidas, do meu ponto de vista, um enfraquecimento dos partidos, e o cidadão vai estar votando em alguém que ele vai votar o seu candidato, quem sabe não seja eleito, mas eleger alguém que ele nem gostaria que fosse representante. Então, acho que ficou muito ruim, não gostei, só que agora estamos na mão do Senado. Talvez o Senado possa impedir que isso avance, o que eu acabo achando difícil, porque era muito lá falado, na hora da votação, que se avançasse o distritão, o Senado não avançaria. Então, talvez este argumento agora da volta da coligação facilite um pouco para que o Senado possa aprovar. Mas eu espero que ele reavalie isso e nós possamos manter o sistema atual, que ele é o melhor. Agora, qual é o problema, o fundo disso tudo? Para que fazer essa alteração para o distritão ou para a coligação na proporcional? Porque para deputado federal, especialmente, o modelo como está, ele é muito ruim para formar as nominatas. Nós somos representantes das comunidades, nós temos as emendas parlamentares, e isso nos deixa muito comprometidos, ou as comunidades muito comprometidas conosco. Consequentemente, para alguém que não tem mandato vir concorrer, ele já sai atrás. Então, ainda tem o fundo eleitoral, que só é destinado para aqueles que têm mandato, pelo menos até aqui tem sido assim. Como é que eu vou pedir para você, Thiago, concorrer a deputado, se você não tem o fundo eleitoral, não tem as emendas parlamentares, com certeza você não vai fazer uma aventura que não vai te levar a lugar nenhum. E mesmo que você concorra, a liderança lá no município já sabe que você não tem chance de se eleger, não vai deixar de apoiar alguém que já está no mandato em razão disso. Mas com isso nós destruímos toda a estrutura de nominatas para que a legenda tenha um alcance potencial. Aí acaba coligando. A coligação serve de trampolim para os dois lados. Ou para aquele cara que é bem votado, mas que não construiu uma base partidária forte, ou para aquele cara que não tem um bom número de votos e precisa a legenda de um outro. Portanto, eu acho muito ruim, mas infelizmente é o que avançou na Câmara e a gente espera que o Senado possa corrigir. Deputado Jerônimo, o senhor acabou explicando para a gente por que nasceu de novo a discussão da volta das coligações. A gente lembra, para quem está nos assistindo, que essa foi uma matéria que há cerca de 8 anos, por aí, o Congresso Nacional acabou acabando, né, por conta do grande número de partidos sendo representado nas casas legislativas, o que dificulta muito a negociação do Poder Executivo com o Legislativo. Agora, foi muito bom na eleição municipal. Eu dou exemplo lá na minha cidade, Santo Augusto. Na eleição anterior, nós ganhamos a eleição majoritária, prefeito e vice. Tinha quantos partidos? Mas o meu partido não elegeu nenhum vereador na minha cidade. Agora, quando não podia mais coligar na proporcional, o meu partido quase colocou o terceiro vereador. Isso demonstra o quanto é acertado isso, né? Em compensação, a Câmara anterior tinha lá 5, 6 partidos representados, uma dificuldade, inclusive, para você poder fazer articulação política com o próprio parlamento, né? Reduzindo isso, fortalece, inclusive, o parlamento e a relação com o executivo. E aí o senhor acabou comentando também da dificuldade, porque as regras do jogo são definidas por quem está com o mandato nesse momento.
O que poderia ter sido avançado para melhorar as regras para quem não tem mandato, não tem um poder financeiro grande, não está dentro dos partidos, porque a gente sabe que quem comanda os partidos também tem mais acesso ao fundo eleitoral. O que precisava ter sido alterado para, vamos dizer assim, democratizar a possibilidade de acesso ao mandato dentro do país, né? O que precisaria ser feito? Aí vocês me permitam que o assunto é maior do que a lei eleitoral. Nós temos um grande problema no Brasil. E eu não sou contraditório, porque eu passo todo o tempo atendendo o prefeito, mandando emendas para os municípios. Eu não sou contraditório, porque enquanto a regra é esta, se eu não fizer, eu não estou atendendo aquela comunidade que votou em mim. Então, eles precisam de um posto de saúde, eles precisam de um asfalto, eles precisam de um trator. Mas as emendas parlamentares são o grande problema de toda a sociedade, né? Você precisa ser amigo do governo para poder ser atendido. Agora até mudou um pouco. A emenda é impositiva, mas ainda existem os extra-orçamentários. Então, isso faz com que o parlamento tenha uma dependência do executivo muito grande. E, consequentemente, uma emenda parlamentar, uma obra que eu vou inaugurar lá no município, né, tem até banda de música, como se diria na gíria. Isso acaba sendo já um financiamento eleitoral público. Por quê? Aquela comunidade que tem um asfalto, né, bonito, uma obra nova, antes era só barro. O dinheiro é deles, porque foi o imposto deles que fez a emenda existir, né? Mas a conquista foi através do meu mandato. Não tem por que ele não apoiar o deputado, né, se ele levou a emenda para lá. Então, com isso, você já tem quem está no mandato em vantagem. E a lei do fundo eleitoral diz que a direção partidária é que destina o recurso. Consequentemente, quem votou contra o fundo eleitoral, por exemplo, como eu votei, já tem algum problema. E quem não tem mandato tem todo o problema, porque não tem o fundo eleitoral. Então, eu acho que esses 2 pontos são 2 pontos completamente errados, mas eu deixo uma pauta. As emendas parlamentares, que desde que eu cheguei na Câmara, eu tento colher assinaturas para que vá direto aos municípios e não através de parlamentares, eu não consigo terminar. Mas elas são o maior problema do Brasil. Enquanto não termina, eu sou obrigado a mandar para lá. Mas aí vem um pouco de frustração que eu tive também nesse ano, né? Deputado, saindo um pouquinho da questão eleitoral, indo agora para a parte sobre... Mas só para concluir das emendas, né? Esse ano que eu imaginava que seria um ano da renovação, que eu teria mais apoio para tramitar a PEC, foi o ano que menos assinatura eu consegui. O senhor foi designado relator do projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento até o final de 2026. Queria saber como é que o senhor vê a importância desse texto, desse projeto, para a manutenção e também para a geração de empregos, já que a gente vive aí um período de quase 15% de desempregados no país. Primeiro que o que custa a folha de pagamento, né, para quem gera o emprego é absurdo. É mais caro pagar o Estado do que pagar o salário do trabalhador. Então veio essa medida, que já devia, no meu ponto de vista, ter sido uma medida permanente, né? O Estado precisa reduzir o custo da geração de emprego. Aí fez a medida agora até 2021. Foi muito importante, em razão da pandemia, está sendo muito importante, primeiro, para manter empregos, né? Agora nós estamos entrando num ritmo de voltarmos a gerar empregos. Então, soma-se nesse momento, Thiago, a manutenção e a geração de empregos. Se o Estado, no final do ano, resolve colocar o seu peso, o seu custo em cima dessa folha, consequentemente, ao invés de gerarmos, nós não vamos nem manter, nós vamos perder empregos. Então, esse é o alerta que eu estou aqui trazendo. Nós devemos, dentro de 3 semanas, ter o meu parecer votado, apreciado na Comissão de Finanças e Tributação. Estamos mobilizando pela aprovação e tentando sensibilizar o governo da necessidade de prorrogarmos isso pelo menos até 2026. Porque agora, como eu disse, nós entramos na retomada de empregos. Manter e retomar. Sem essa medida validada por mais tempo, nós teremos desemprego acontecendo no Brasil. Deputado Jerônimo, vamos falar também a respeito das reformas, né? A gente tem a questão aí da reforma tributária, um trecho da reforma tributária, tratando da questão do imposto de renda, né, de empresas e também de pessoas físicas. A gente teve uma proposta de retirada de pauta lá na Câmara, né? Ia ser votado o projeto, foi retirado de pauta. E a gente tem muitas críticas, né, do setor produtivo. Qual que é a sua opinião sobre essa proposta que está sendo tramitada, está em discussão no Congresso Nacional, na Câmara, neste momento? Tudo isso é consequência de que o governo não tem a proposta de reforma que ele imagina ideal. O governo, e não é de agora, é dos outros anteriores, ele quer aumentar a arrecadação. Com a pandemia agora, mais ainda, porque o Estado tem gasto mais do que
o necessário ou previsto. Então, primeiro, não tem essa proposta. E quando inventa uma proposta, inventa mal. Essa reforma do imposto de renda, que seria um dos 4 itens da reforma fatiada, ela vem para até compensar alguns, mas aumentar o custo para outros. E no final, aqueles que tiveram uma redução vão ter um gasto maior, porque você tributar mais a geração a produção, o comércio, aqueles a indústria. Os dividendos que é a grande questão, né? Você vai dar um custo para o produto final maior. Então, quem ganhou de um lado perde do outro, né? Porque isso será repassado para o consumo no final. Então, o que fez lá o comando da Câmara? Pegou o projeto ruim do presidente do governo, do Ministério da Economia, tentou dar uma arrumada, mas o que já vem mal não fica bom, né? E ele ficou pior. Então, nós estamos aí num momento onde torcermos para que não avance esse projeto. E quem sabe o governo diga, olha, vamos parar, a reforma ideal, ela precisa antes ter uma boa reforma administrativa, para que nós possamos ter uma redução do custo do Estado e, a partir da redução do custo do Estado, a gente reduzir tributos. Senão, nós vamos ficar só andando em círculo, né? E prejudicando alguém. Esse que é o pior. Sejam segmentos como setores. Então, eu acho que essa proposta que lá está, ela sofreu um revés muito forte na Câmara, né? Na semana que estamos vivendo, e, consequentemente, eu acho que ela perdeu muita força. O ideal era ter bom senso e o governo retirar o projeto. Tá bom, deputado, muito obrigado. Dificilmente, pelo visto, vai à votação. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais, Fara. Deputado, outra questão que vem sendo discutida nos últimos dias é a possibilidade de parcelamento dos precatórios, como pede o Ministério da Economia, que o próprio ministro Paulo Guedes alegou que dormiu no ponto. E aí chegou a essa situação de, como solução, talvez parcelar esses precatórios. Como é que o senhor analisa essa sugestão da economia, que fala, inclusive, até que com esse parcelamento poderia financiar o Bolsa Família, o novo Bolsa Família? É isso que eu falei anteriormente na própria reforma, né? O governo precisa pensar o Brasil como um todo, porque o caixa ele já é deficitário há mais tempo, né? E aumentou agora com a pandemia. Então, uma hora é CPMF, aí não vai. Então, a reforma vai ser fatiada. Mexe no imposto de renda, mexe mal. Aí encontra lá uma outra forma através do precatório. E nisso você tem oscilação de bolsa, oscilação de juro, oscilação de câmbio. O Brasil perde pela falta de estratégia. Eu acho que está faltando uma estratégia sobre todos os temas, né? E eu não vejo que isto isoladamente vai convencer alguém a fazer isto porque vai ter aquilo. Chega disso. Nós estamos tendo muito dessas medidas compensatórias. Eu dou aqui e perde lá. Veja quando o governo retirou a PIS e COFINS do diesel, né? Não resolveu nada o problema do preço do diesel, né? Mas afetou uma série de outros setores. Então era melhor a gente parar e não construir resolveu, melhor. Quando se reduziu um pouco o imposto do diesel e também do gás de cozinha? E por que não... Primeiro que não reduziu do diesel inteiro, né? Não tirou do biodiesel, que tem aí 13% na mistura, 12% agora nesse momento. Então, não era nem o diesel inteiro. E o que você colocou na economia para compensar foi muito maior, né? Os custos que no final chegaram a todo o consumidor. Não resolveu porque não foi... O problema do diesel no Brasil é uma consequência de erros históricos anteriores e de um dólar hoje que faz com que o preço do combustível fique elevado. Nós estamos devolvendo aos acionistas da Petrobras o que no governo Dilma e Lula foi artificialmente diminuído o preço do combustível. Então não é a PIS e COFINS por 2 meses que você resolve. Agora, o que estragou de coisa na economia, sem dúvida nenhuma, foi um grande problema. Por isso que o precatório não pode ser tratado assim. Nós poderíamos analisar uma outra medida que talvez em meio a tanta coisa assim passou desapercebida e não teve apoio. A desvinculação das receitas da União. Isto sim é uma pauta que deve ser levada em conta, porque aí você vai montar o orçamento de verdade, não com aqueles recursos obrigatórios que às vezes nem é importante ou necessário gastar, mas que o Estado tem que gastar porque a Constituição manda. Mas toda vez que vai tentar se discutir isso no Congresso Nacional, dificilmente passa, porque a discussão, sempre que se fala em desvinculação, os que são críticos à proposta falam assim, vai diminuir o investimento para a saúde, para a educação. É sempre esse tipo de argumento. Mas por isso que eu estou falando que o governo precisa, de uma vez por todas, pensar o todo. Porque ele já mandou tudo isso que nós falamos, ele já mandou para o Congresso e não teve apoio. Então nós precisamos construir algo que o governo tenha convicção, é o governo que eu apoio, que eu ajudo, eu tenho essa convicção, mas eu mesmo fico em dúvida daquilo que o governo quer.
e aí perde força política para aprovação. Deputado, esses problemas aí justificam o que o senhor alega como chamado erro na criação do superministério que foi entregue ao ministro Paulo Guedes? Você acredita acho que sim. Essa concentração de pastas que havia antes num único ministério foi um grande erro do governo? Eu acho que sim. Apesar do preparo que o ministro Guedes tem, é muito preparado. Mas ele não é super-homem, né? E tem áreas como indústria e comércio que eu acho que deveriam ser ministério, né? Porque, afinal de contas, nós somos um país do agro, mas nós temos uma indústria importante e nós não temos. Agora, tiraram o trabalho lá, o emprego, para voltar a ser ministério. Mas, assim, muito mais por um movimento político do que propriamente por uma estratégia, né? Não deveria ter sido feito, não. Eu acho que planejamento, a própria economia, finanças, enfim, a administração, isso sim deveria ser unificado, porque aí você tem um gestor dessas áreas que são afins, né? Agora, essas outras áreas não deveriam ter ido para lá nunca. Nós perdemos muito com isso. Deputado, como o senhor vê, a gente está quase terminando o primeiro bloco, como o senhor vê aí o nosso momento econômico? A gente está com um crescimento relativamente alto, né? Mas por conta também da base de comparação do ano passado, a gente deve crescer em torno de 4,5% o PIB esse ano, mas a gente também está com inflação alta, a gente está com criação de empregos com carteira assinada, uma criação elevada, mas também estamos com desemprego alto, porque também é a população economicamente ativa que procura emprego. Como o senhor, analisando esses números todos, positivos e negativos, qual que é a avaliação do senhor? O governo tomou medidas importantes, a desoneração da folha é uma, né? Nós tivemos aí Pronamp, umas outras medidas, o próprio Corona Voucher, que deveria ter sido planejado ao longo de 12 meses e não sendo picado, assim, tudo isso teria funcionado até melhor, né? Eu vejo que o problema nosso é esse ambiente político muito ruim. O Brasil tem um potencial enorme para crescer. Mesmo nós não trabalhando bem feito como deveríamos, o Brasil cresce, né? Tu pode agregar aí custo de produção, que elevou muito também, é um problema, né? Não é uma mil maravilha, não. Mas o Brasil tem vocação para crescer. Só que nós gastamos tempo, energia, vidas e dinheiro, né? Se nós tivéssemos esse tema da pandemia, para mim, deveria ser um tema de unidade nacional. Não deveria ser um tema de debate político. Se nós tivéssemos nos unido para superaríamos muito melhor isso, mais rápido e com menos perdas e custos. Não é a opção que quem pilota tudo aí tomou. Então, eu acho que o governo ele agiu bem em muitos casos e erra muito politicamente desde que começou. Espero que agora, com essas mudanças lá na Casa Civil e tudo isso, possa melhorar essa relação, né, com o Parlamento, né? O Parlamento tem votado, o Parlamento tem feito reformas importantes, né? Nós tivemos vários marcos regulatórios, autonomia do Banco Central, uma série de questões, né? Mas a gente tem que começar a vender a pauta boa, né? Você aprova 10 coisas boas e nós ficamos atidos na pauta ruim geradas pelo meio político. Então, esse é o que eu lamento realmente. Mas que o Brasil tem tudo para crescer, tem. Só que vai gastando tempo, energia e tudo por aí pelo caminho. Falar em pautas aprovadas, deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o documento eletrônico de transporte que passou na Câmara recentemente e que unifica, vamos dizer assim, a documentação de todo o setor de transporte de cargas. Que benefício se traz para o setor? Isso, no meu ponto de vista, é a maior conquista que nós vamos ter aí nos próximos anos, que é um trabalho maravilhoso pilotado pelo ministro Tarcísio, né? Uma medida provisória do presidente da República e que no dia da aprovação estava lá em votação a LDO sobre o fundão e que desapareceu a notícia boa diante da notícia ruim, né? Aquela votação polêmica que a gente não pôde nem votar. Eu sempre votei contra o fundão. Então, mas o DTE veio para revolucionar, tirar custos do transporte. 40% do custo no Brasil hoje do transporte, ele vem por intermediários que por burocracias precisam atuar porque o caminhoneiro, especialmente, tem que pilotar o caminhão. Muita documentação, né, que tem que apresentar. Para ter uma ideia, uma empresa em São Paulo, que eu visitei, de carga fracionada, gasta 500 toneladas de papel por ano para aquilo que já é digital. Então, não tem razão, né? O DTE ele é um documento que nasce para ser um único documento digital e otimiza todo o sistema. E aí o caminhão não vai parar mais no posto? O caminhão chega no porto fiscais? Na hora que ele tem que chegar. Quando ele chegar, ele não faz fila, ele desembarca. Ele vai ser pesado andando. Nós vamos ter aí mais de 800 pontos no Brasil de pesagem. O caminhão vai estar rodando, sendo pesado. Não precisa parar no posto fiscal, porque o documento é um documento digital. Vai pagar o pedágio pelo tag e vai receber pelo Pix. Isso, né? É um grande atraso, né? Porque o caminhoneiro, cada estado, ele vai parando ali naqueles postos fiscais, mostrando aquela papelada toda. A partir do DTE, não.
Vai existir um único documento que vai estar lá no seu celular, né? E com isso você vai ter uma nova categoria com renda, que é a categoria do transportador autônomo, porque ele tira o intermediário e ele recebe via DTE. E no DTE está a renda que ele recebe. Portanto, já temos movimentos de bancos criando linhas de crédito para caminhoneiro, por exemplo, né, para melhorar a renda desse cidadão. Uma dúvida, a gente sabe que não são todos os documentos que vão ser unificados nesse momento, tem um processo. Quando que termina esse processo todo? São todos os documentos federais, o que fica pendente são os documentos estaduais, né? Aí nós criamos uma regra que, por convênio, esses documentos venham para dentro do DTE, né? E os documentos novos daqui para frente já não podem mais ser de papel, né? O Rio Grande do Sul assina dia 30, o ministro Tarcísio e o governador Eduardo, o primeiro convênio do Brasil trazendo os documentos. E aí eu acho que isso vai virar uma rotina nos demais estados. Ok, deputado, o JR Entrevista vai para o intervalo. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai falar sobre as pautas de interesse do agronegócio em discussão na Câmara dos Deputados. A gente volta em instantes. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente o deputado federal Jerônimo Gergen, do Progressistas do Rio Grande do Sul. Bom, o senhor, principalmente por ser também do Rio Grande do Sul, né, um dos principais estados agrícolas do país, o senhor também é ligado ao setor agrícola. E quais pautas, nesse momento, são as principais do setor no Parlamento brasileiro? Nós temos agora, ao longo da semana, algumas questões encaminhadas. Uma delas, a possibilidade de abastecermos a produção de proteína animal, né? Foi liberada a questão tributária e foi uma luta que eu travei com audiências públicas, reuniões com a própria ministra. Nós não temos a condição de abastecer a nossa agroindústria. A produção de frango, de suíno, além da falta de produto, em alguns momentos o custo é elevado, né? Então agora vai entrar, talvez com uma redução desse custo, melhor. O custo de produção do agro ficou muito alto. Então essa é uma pauta que veio sendo encaminhada agora sim de uma maneira adequada. Com essa medida provisória que saiu essa semana? É, com a medida do governo liberando a importação, né? Okay. Sem tributação. E nós temos também encaminhando uma outra solução muito importante, que é o tema do passivo do Fundo Rural, né? Uma decisão com a entrada do ministro Alexandre lá no STF, mudou um voto e gerou uma conta inexistente no nosso ponto de vista ao produtor, porque era uma bitributação já com decisões e sentenças para que não fosse recolhida. O governo finalmente vai encontrar uma solução. Então isso vai ajudar muito a resolver o problema, porque além da perda financeira, nós temos certidões negativas de débito que o produtor não as tem liberada, né? E com isso, dificuldade de acesso ao crédito. E uma terceira pauta que eu começo na próxima semana é a revisão do Manual de Crédito Rural. É uma lei Por que essa revisão é importante, deputado? Porque é uma lei de 64, né? E uma lei para um crédito moderno hoje que está se encaminhando quase todo para o privado. O Estado está saindo do crédito rural. Então nós precisamos atualizar a lei para que tenhamos segurança jurídica e agilidade na liberação do crédito. Eu colocaria essas três pautas, somada ao tema indígena, que está voltando com alguma força negativa, né? Inclusive com produtores não recebendo acesso ao crédito oficial, porque as suas áreas estão sendo questionadas para demarcação. Então, esses são alguns problemas bem imediatos e nós estamos trabalhando aí para que possam ser resolvidos. Bom, e o Brasil tem adotado, né, tem cobrado e tem sido muito cobrado pela questão ambiental, principalmente com relação ao desmatamento ilegal na Amazônia. O senhor acha que o governo já está sensibilizado de que são necessárias medidas nessa área? Estão sendo adotadas? Qual que é a visão do senhor? Cobranças, inclusive, internacionais, né, Tiago? Muitos países... Eu tenho uma leitura muito clara. Primeiro que tem excessos de cobrança com relação ao Brasil, né? E que o ambiente agora, nos últimos meses, deu uma melhorada, deu uma arrefecida. Eu sou daquele que entendo. Se nós cuidamos do meio ambiente, cuidamos. Se o mundo quer que o Brasil cuide do meio ambiente, né? E nós temos o produto que o mundo precisa consumir, nós temos que botar preço nisso. Nós temos que entender que o meio ambiente é um ativo nosso e que ele traz valor agregado ao produto brasileiro. E não ficar nessa briga aí, como aconteceu um tempo atrás, da Gisele Bündchen e o presidente brigando por coisas que o mundo fica olhando e usa aquilo contra nós, né? Eu acho que o meio ambiente é algo que tem que ser usado positivamente pelo Brasil e que o nosso produto tenha este preço agregado e gere emprego e renda, que é o que mais nós queremos. Obrigado, deputado. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, as eleições do ano que vem. Continue com a gente.
Estamos de volta com o JR Entrevista. Hoje a nossa conversa é com o deputado federal Jerônimo Gergen, do Progressistas do Rio Grande do Sul. O senhor é autor do projeto, deputado, que cria a Política Nacional da Vitivinícola, o setor aí que engloba a produção de uvas, vinhos e derivados. Como é que esse projeto pode ajudar para que esses produtos fabricados aqui no país ganhem mais competitividade no mercado internacional, sobretudo aqui na própria América do Sul mesmo? O que nós precisamos é justamente a principal condição, né? Que é tirar o peso do Estado de cima do produtor. O vinho, sob o ponto de vista da macroeconomia, ele não tem o peso que a soja tem, mas socioeconomicamente, nas regiões onde são produzidas, tem um papel daí para mais, né? Porque são pequenos agricultores, são pequenas agroindústrias, né? Já temos empresas grandes, é verdade, mas é inaceitável que, produzindo com a mesma qualidade que o Chile, a Argentina, a Espanha, Portugal, a França, a Itália produzem, você vai no supermercado e encontra o vinho deles vindo lá do outro lado do mar, digamos assim, né, mais barato que o nosso produzido aqui. Então, essa política, ela vai criar incentivos, estruturas e redução de carga tributária. Se o Estado se der conta que reduzir o imposto do vinho é permitir um maior consumo do produto nacional, porque o consumo vai continuar existindo igual, né? E o governo brasileiro ele erra em alguns setores, como, por exemplo, o vinho, onde ele acha que, por ser bebida alcoólica, na leitura do governo, tributar mais é evitar o consumo. Não. Agora, na pandemia mesmo, infelizmente, o que aumentou o número de contrabando, de ilegalidades, foi enorme. Então, quanto menos o Estado pesar, mais oficial o mercado fica, né, mais legal o mercado fica, arrecada, gasta menos em saúde pública. Isso vale para defensivo, isso vale para cigarro, né? Nós temos uma curva da cobrança do imposto. E com isso o Estado arrecada menos e tem problemas em outras áreas. E o consumo continua. E no caso do vinho é isso como eu falei, né? Vamos ter que criar uma condição de competitividade que vai agregar condição de valor e social também pela consequência. Então, esta política busca produzir esse circuito, né? Assim como também sou um dos autores do projeto da Zona Franca do Vinho, né? Para que a gente tenha essa competitividade e o nosso produto possa ser melhor consumido também no nosso país. Porque para exportar você não manda imposto. Para consumo interno você tem imposto. O que nós temos que fazer é com que o próprio brasileiro possa consumir mais o produto feito aqui. Deputado, vamos falar das eleições do ano que vem? Vamos falar principalmente da disputa por uma cadeira do Rio Grande do Sul no Senado Federal. Na base aliada ao presidente Jair Bolsonaro, tem as possibilidades de candidatura do senhor, do deputado Osmar Terra e também do vice-presidente Hamilton Mourão. Como que vai ficar? Vocês tem alguma conversa para diminuir o número de candidatos ligados ao presidente Bolsonaro na disputa ao Senado, lá pelo Rio Grande do Sul? Não? Como está essa situação? Nós temos mais outros nomes, né, para o Senado. E o meu ainda não está definido. Eu coloquei à disposição do meu partido, né, que tem o senador Reis como nosso candidato ao governo. O partido está trabalhando em alianças, né? Consequentemente, talvez a cadeira do Senado não seja propriamente do Progressistas. E eu também tenho um limite para isso. Imagino que agora, até outubro, seja o momento de a gente saber se vamos poder concorrer ou não, porque depois você vai para a última hora, uma candidatura majoritária não se constrói de última hora, e eu tenho a minha candidatura federal prejudicada pela indefinição. Então, o que é certo é que eu busco a cadeira de deputado federal. Se o partido logo decidir, eu posso avaliar e realmente concorrer. Mas nós estamos muito preocupados no Rio Grande do Sul. Nós entendemos que o Progressistas e os partidos que vão apoiar o presidente Bolsonaro devem ter uma única candidatura ao governo, né, para que seja realmente competitivo. E esse é o grande desafio, né? Então, isto vai fazer com que a candidatura ao Senado também seja debatida. Não gosto da ideia de duas candidaturas ao governo. Pode vir na composição. E como é uma vaga só, é importante termos um candidato bastante identificado com a direita para que realmente ele seja competitivo e possa atingir um percentual próximo a 30%, que é o que a gente imagina que leve à eleição do Senado. E quando o senhor acredita que essa definição saia, deputado, no Estado? Eu tenho um limite até o mês de outubro com relação ao meu nome, né? Estou trabalhando para a federal, meu nome está à disposição. Depois disso, eu não aceito a cadeira, a disputa, porque ela vai ser mal trabalhada, no meu ponto de vista, né? Eu acho que isso aí vai acabar sendo lá para o mês de abril, maio do ano que vem, que vai se definir o quadro geral das eleições. Deputado Jerônimo, muito obrigado pela presença do senhor aqui no JR Entrevista. A gente fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News
às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Fara. Muito obrigado pela sua presença aqui no JR Entrevista. Obrigado, deputado, mais uma vez. Tiago, pela sua participação. Obrigado a você pela sua companhia. Até a próxima edição do JR Entrevista com mais um assunto de seu interesse.